Estamos nesse estudo aqui do Apocalipse, aqui no capítulo 6, os selos, os 7 selos, e a gente vai iniciar verso a verso aqui no Apocalipse 6. Nós já iniciamos em estudos passados aqui alguns desses links. Vou colocar aqui essas cores para o capítulo 6, principalmente. A gente já passou por esses links aqui. A gente vai iniciar verso a verso. Lembrando que já falamos um pouco sobre cavalos, fala da arrogância humana, mas é uma arrogância muito mais espiritual, uma elevação, muitas vezes ligada à religião, inclusive temas bastante comuns do Antigo Testamento, e a gente vê isso sendo aplicado no Novo Testamento também. A história de Israel, como a gente tem falado, fala muito sobre esses temas de cavalos e também das cores. Sugiro quem não assistiu olhar esses vídeos, esses estudos anteriores. A gente vai aqui para o primeiro verso do capítulo 6, que fala: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. A gente vê a ligação dos 4 animais com esses primeiros 4 selos também. E a gente passa aqui para esse link que mostra uma forte ligação com o Monte Sinai, como a gente já tem mostrado nos capítulos 4 e 5 e em outros capítulos também. No capítulos 19 e 20, lá no Êxodo, lá no Monte Sinai, também ligação com o livro de Ezequiel, a gente vê a voz de Deus trazendo as leis e julgamentos. E isso liga tudo a relâmpago, raios, realmente fenômenos naturais do céu, porque realmente são julgamentos celestiais, que liga também ao novo céu e nova terra. Realmente Deus disposto a trazer correção para o mundo, eu diria até mais diretamente para o seu povo, a igreja, trazendo selos, trombetas, depois taças, que vão realmente trazer e ter o objetivo de levar a igreja a uma posição perante a Deus, a um reconhecimento do verdadeiro Deus. E o mundo também, é claro. Antigo céu e terra serão destruídos, novo céu e nova terra. Relâmpagos e raios, a ligação com os filhos de Deus, a gente vê isso no Salmo 77, Salmo 127, a gente viu isso em outros estudos. O dilúvio virá, com relâmpagos, raios. Realmente, o céu e a terra é a religião destruída na operação de Deus. A gente vai ver mais detalhes disso à medida que a gente vê outros versos aqui nesse capítulo 6. Lembra de Mateus 24, a vinda do Filho do Homem, como um relâmpago do Oriente se mostra até o Ocidente. Então, essas imagens, essa tipologia que Jesus e que a Bíblia vai mostrando, tem todo um significado por trás disso, em histórias também do Antigo Testamento. E lembrando aqui essa palavra no hebraico que significa som e voz, mesma palavra que era a voz do shofar ali no Monte Sinai. A literatura rabínica liga a própria voz de Deus, que está ligado à voz dos filhos de Deus também, que vão ali, como 144 mil, estar com Deus no trono de Deus. Os 4 cavalos, como a gente tem visto, estão ligados às 4 criaturas, e o livro de Ezequiel é bastante importante nisso. Tem estudos aqui sobre Ezequiel, a visão de Ezequiel, e mostra a operação de Deus. E a gente vai ver mais estudos sobre Ezequiel mais na frente, ligado a outras coisas aqui do Apocalipse. As 4 criaturas estão ligadas ao sistema judicial, e é por isso que a gente vê essa ligação com os cavalos. O sistema judicial celestial, como a gente tem falado, onde os fiéis, onde nós podemos fazer parte. A gente já faz parte desde hoje, mas ainda mais quando estivermos realmente plenamente nos lugares celestiais, na presença do Senhor, na eternidade. Os selos já se cumpriram, isso é uma parte bastante importante. Muitas pessoas esperam e
é como se assim tivesse um caderninho que vão dizendo: isso aqui já se cumpriu, esse primeiro selo, o segundo já se cumpriu, já não se cumpriu, ou vai se cumprir, é futuro, é passado, é presente. E na verdade, acredito que a forma que a gente deveria olhar a Bíblia não é bem dessa forma. Existem coisas literais que já se cumpriram, estão se cumprindo. A gente vai ver isso em selos, em trombetas. A gente vai ver isso em selos, trombetas, taças. Mas existe a parte espiritual. Existem o que Deus espera que seja cumprido em nossas vidas. E assim que as profecias bíblicas são feitas. Como Jesus mesmo falou, isso hoje, ele lia ali uma passagem de Isaías e aplicava aquilo para aquele momento, e isso tem se cumprido nos seus ouvidos. Então, profecias têm que ser cumpridas nos nossos ouvidos, no nosso coração, e da igreja também. Então, ela é como um rolo, né? Estão falando dessa história do rolo, como um rolo que vai rolando ali, na visão de Ezequiel, como a gente vê, e também no Apocalipse. São selos, são trombetas, são taças, e a história da igreja vai se desenrolando dessa forma. Esse verso 2 aqui, antes disso eu queria até ir para o quarto selo. Veja só, no quarto selo eu queria mostrar aqui, porque a gente vê esse cavalo amarelo aqui na tradução, mas na verdade é verde, a palavra que se liga à natureza, ao verde das folhas da planta. A palavra que se liga, na verdade, ao verde das plantas. Pode até pesquisar isso na concordância bíblica. O que essa palavra significa está ligado realmente ao verde. E te vê que esse cavalo verde, como eu vou falar aqui verde, ele fala de morte, veja só, morte, espada, fome e peste, feras da terra. Tudo isso são temas do Antigo Testamento que a gente vê também em Mateus 24, Lucas 21, onde Deus, sempre ali no Antigo Testamento, a gente vê que essa tribulação tinha o objetivo de converter o coração do crente. Isso já vem de Levítico 26, Deuteronômio 28, por exemplo, terror, pragas, fome, morte, castigo 7 vezes. Deus realmente prometendo que ele iria fazer esse povo se afastasse dele e não cumprisse ali as leis. Isso aconteceu, a gente vê nos dias de Daniel, também até antes com Israel, nos tempos de Isaías. Mas a gente vê sempre o objetivo do coração incircunciso se humilhar a Deus. Veja só, havia as leis da terra, sobre o sábado, descanso da terra, descanso do homem, festas, ligação com a natureza, e sempre em ligação com o que a gente vê aqui no Apocalipse, onde a infidelidade vai levar ao quê? A uma correção de Deus. Então, há sempre uma pergunta: quem está montando nesses cavalos, né? O inimigo. Veja só, nesse aqui, eu queria trazer para ficar bem claro que mostra que, independente realmente do homem sair fora da presença de Deus com seus cavalos, com sua arrogância espiritual, inclusive se elevando mais que Deus, a religião nos carregando para lugares distantes de Deus, mas é importante que a gente veja só, Ezequiel até puxa esse tema também de peste, fome, espadas, e tudo isso, esses julgamentos que são Deus operando. No final das contas, mesmo o homem saindo da presença de Deus, Deus vem e monta no cavalo, é ele que vai, mesmo através dessas coisas como fome, pestes, espada, Deus é aquele que está operando por trás de tudo isso, ou mesmo que o homem saia do caminho, fazendo inclusive essas coisas, ou coisas que levam a isso, a morte, por exemplo, mas Deus no final usa essas coisas também para trazer a conversão. Aqui no verso 2, e olhei e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Porque há muita questão sobre esse selo aqui, e o primeiro cavalo branco, sobre quem é, né, quem está montando. A gente vê aqui um texto bastante importante que liga a isso, em Mateus 10, nos versos 33 a 36. Jesus falando: qualquer que negar Jesus diante dos homens, Jesus negará também diante do Pai que está nos céus.
Veja só, palavras fortes. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Veja só, espada. Jesus vem trazendo essa espada. Veja só que não é literal. A espada literal é aquela que Pedro usou para tentar ali matar o servo do sumo sacerdote. Ali na captura de Jesus. Ali na noite. Mas na verdade a espada que Jesus fala é outra espada. É uma espada realmente do Espírito. Essa divide sim. E divide realmente o que é certo, o que é errado. E pode dividir inclusive pessoas. Infelizmente é o que acontece muito hoje também. Porque eu vim em dissensão. Veja só. É uma palavra que está ligada ao 2. Essa divisão. Que a gente vai ver muito no Apocalipse. Inclusive a partir de agora. Fortemente. 2 grupos sempre. Inclusive, os 144 mil vão ser selados e vão estar divididos do que é o mal, vamos dizer assim, do que é o mal perante Deus. Essa palavra dissensão, dividir, cortar ao meio, 2. O homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Veja só, há uma parte espiritual nisso aí. Não é a guerra familiar necessariamente, que pode até acontecer, mas todos esses detalhes têm detalhes espirituais aqui por trás. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. A palavra em hebraico para fazer aliança é justamente essa, karaf berit, que literalmente é cortar a aliança, porque era um animal que era dividido. Aqui está uma imagem aqui. Em Gênesis no capítulo 15 a gente vê uma imagem, essa imagem se refere a isso, animais ali cortados na aliança que Deus faz com Abraão. Ali em Gênesis 15. E na sequência a gente vê isso, o livro de Jeremias fala sobre isso. E o que acontece? Quando eles faziam aliança, o animal era dividido em 2. Quando eles faziam um pacto ali no Antigo Testamento, eles dividiam um ou mais animais, né, partiam e ali faziam a aliança e ali eles andavam em volta dos animais, significando que a parte que descumprisse a aliança seria partida em 2. Então esse é um tema do Antigo Testamento. Israel se divide em 2 porque quebram a aliança. Vem esse tema todo de bestas, né, devorando e tudo isso. Vem tudo daí. A palavra 7 tem a ver com juramento. Então toda essa simbologia ela transfere para o Apocalipse também. Está muito fortemente no Antigo Testamento. E realmente a metade do 7, a divisão é o 3,5. A gente vai ver esse tema mais na frente. 3 anos e meio a gente vê mais na frente, inclusive o ministério de Jesus de 3 anos e meio foi cortado ali depois do meio, tem a parte boa, mas realmente é um corte. Né? Realmente Cristo, no caso de Cristo, representando o nosso pecado, nesse corte que não completa a semana. Então tem ligação com as 70 semanas de Daniel, o corte no meio da semana, Israel e Judá que violaram o pacto, e o livro do Apocalipse todo com relação à divisão e bestas. Então, essa questão da divisão do selo branco, ela tem uma ligação sim com Jesus, e a gente vai ver mais detalhes sobre isso, inclusive ligação com o Apocalipse no capítulo 19. Então, os selos já se cumpriram, tem falado sobre isso, na verdade eles vêm se cumprindo durante toda a história. A gente pula aqui para a página 2, paz ou espada, inimigo ou Deus fazendo, a espada do Espírito que divide. Apocalipse 2, versos 12 a 16, a igreja que está em Pérgamo, fala Jesus, aquele que tem espada de 2 fios, conheça tuas obras e não negastes a minha fé. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, tem lá o que seguem a doutrina de Balaão. Arrepende-te, pois senão virei contra ti, batalharei com a espada da minha boca. Veja só, a espada da boca. Então a espada está sempre ligada realmente à boca, palavra de Deus que vem realmente para trazer essa correção ao crente, e no caso do branco liga muito ao Apocalipse 19, a noiva, porque realmente são lavados pelo sangue do Cordeiro. Realmente o selo do cavalo branco mostra realmente o objetivo final, que é trazer realmente a igreja para perto de Jesus, de Deus, e é verdade que nós muitas vezes andamos com os nossos cavalos cavalgando, e a religião ou a desobediência, a falta de fé nos conduzindo a caminhos longes, mas caminhos que fazem a inimizade com Deus ser vitoriosa, mas
caminhos que realmente fazem a inimizade com Deus ser vitoriosa por instantes ou às vezes muitas pessoas pela vida delas toda, mas finalmente, realmente, o objetivo final é de Deus vir e trazer essa vitória final. A gente vê o próximo link aqui, uma ligação forte com a escolha da noiva. Vou aumentar aqui a tela um pouquinho. E a gente vê esses selos que escolhem a noiva, que também representam os sacerdotes e os 144 mil. O branco, o vermelho, o preto e o verde dos cavalos que levam essa escolha da noiva. Veja só que ligam Apocalipse 19, as bodas do cordeiro, a noiva com vestes de linho fino e puro. Ali a gente vê cavalos brancos, né, a justiça, o linho fino e puro, a justiça de Deus, ali os cavalos brancos ali. A gente vê o cavalo branco ali também na cabeça de diademas, todas ligações aqui com esse primeiro selo, e veste salpicada de sangue, o sangue que lava a noiva. Então, na boca de Jesus, a espada aguda, veja só, toda a simbologia que a gente vê aqui nos selos também. Vai reger com vara de ferro e vai pisar o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Veja só, bastante interessante porque fala de uma operação de Jesus, que a noiva vai estar com ele e a correção para as nações virão. E isso é grandioso de saber que a gente pode fazer parte, estar ali nesse exército, ali com aqueles cavalos brancos, inclusive, para julgamento e correção das nações. A gente vê o Salmo 45, essa simbologia do cavalo e a justiça da noiva, Apocalipse 6, ligando com Apocalipse 19 também, o Salmo 45, que são detalhes do Salmo 45, né, falando do rei, cinge a tua espada, ó valente, a tua glória, a tua majestade, e nele teu esplendor cavalga por causa da verdade, da mansidão e da justiça. Veja só, toda a justiça ligada ao branco. A tua destra te ensinará coisas terríveis. A palavra cavalgar aqui, irakev, tem também o Salmo 68, verso 4. Deus cavalga e monta sobre os céus. Então, no Antigo Testamento, no final a gente vê sempre Deus cavalgando e trazendo o crente para a sua presença. Ainda o Salmo 45, as tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Veja só, ligado ao branco, a justiça, ali no capítulo 19 do Apocalipse. Tu amas a justiça, mais uma vez o branco, e odeias a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo. Ouve, filha, e olha, inclina os teus ouvidos. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, a formosura que é a justiça de Deus, pois ele é teu Senhor, adora-o. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, os povos te louvarão eternamente. Então a justiça dos santos, ligado ao Apocalipse capítulo 19, nesse salmo belíssimo, Salmo 45. Deus cavalgando, tentando cavalgar sobre nossas vidas, dirigir as nossas vidas. Então é belíssimo o Salmo 45, Salmo 68, e a Bíblia toda fala sobre isso. No verso 3, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, agora o vermelho, que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, que matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. A terra aqui em verde, porque logo em seguida, nas trombetas, nos próprios selos, a gente vai ver destruição de céu e terra, e natureza, inclusive. O que é velho tem que dar lugar ao novo, e realmente há tudo uma representação na vida do crente do céu e da terra. A gente vai falando mais sobre esses detalhes. Aqui o cavalo vermelho é o vermelho que está ligado ao branco, porque através do sangue de Cristo realmente somos lavados. É a espada da correção. Deixa só ligado a Mateus 10, versos 33 a 36. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a espada. Porque eu vim pôr em disseção, que é a divisão, já tenho falado sobre isso. Então a espada da boca de Jesus, é ela que vem trazer. Realmente o homem vem com as suas espadas, com a sua guerra. Tem a guerra espiritual também, o mundo está cheio de guerra, de batalhas. Tem a parte literal, é verdade.
e queria até fazer uma nota, muitas pessoas usam a parte literal, o sangue realmente foi derramado, Império Romano ali, pessoas dão ênfase a isso com relação aos selos, e é verdade que parte a gente pode ver literalmente coisas que foram cumpridas no Império Romano, desses selos, o branco, o vermelho, o preto, esses selos, a gente vê cumprimento ali, até no Império Romano naquela época, mas eu venho focar aqui na parte espiritual, essa parte espiritual que tem se cumprido, que se cumpriu e continua a se cumprir, inclusive em nossas vidas, na vida da igreja. Essa espada que muitas vezes o homem fere a obra genuína e até literalmente tem se derramado sangue, mas realmente Deus quer mostrar com a boca dele, com a boca de Jesus, essa correção, trazendo realmente uma correção para o crente, onde o antigo deve dar lugar ao novo. Realmente lembra ali, voltando ao sangue derramado por Faraó, Deus traz de volta ali para Faraó, no rio Nilo, o sangue ali nas águas, que trouxe a morte, e tem toda uma simbologia por trás. Faraó que estava ali exterminando a profecia, Faraó que estava matando literalmente ali os homens hebreus, e Deus vem e traz o sangue. Então esse sangue a gente vê também depois no Apocalipse que significa realmente o sangue dos santos, um sangue precioso, é o sangue da primogenitura, tem um lado espiritual muito forte realmente, onde aqui Deus vem para trazer a correção e vem trazer a sua justiça, para que nós possamos estar na sua presença, e inclusive o mundo. Então, olho por olho, dente por dente. Em Pérgamo, no capítulo 2, a gente vê a espada da boca de Jesus. No capítulo 16, a gente vê a grande Babilônia, a prostituta ali derramando o sangue dos santos, ela vai beber do vinho da ira de Deus. No capítulo 19, as vestes brancas da noiva, lavados pelo sangue do Cordeiro. No link em seguida aqui, a palavra sangue em hebraico, e a gente vê, fiz até um vídeo sobre a história de Jacó e Esaú. Esaú que gera essa nação aqui, Edom, porque toda aquela troca da primogenitura com Jacó, aquele prato de comida vermelho, e daí vem a raiz ao sangue, que está ligado a Edom, que está ligado a vermelho, que está ligado a solo, o solo da terra. Então a gente vê Edom, a nação sanguinária que trocou a primogenitura, que exterminou, matou a primogenitura. Toda a ligação com o sangue de Cristo que vem para nos trazer de volta a presença de Deus. E é isso que a gente tem que ter em mente, é uma guerra, uma batalha espiritual. Veja só, a batalha maior, ela não é contra a carne, é contra o espírito. Se a batalha maior é contra o espírito, é essa batalha que a gente tem que focar aqui, não batalhas anteriores que até já aconteceram, são verdades do cumprimento desses selos, mas a gente foca no espírito. Interessante que o rei Herodes, ali nos tempos de Jesus, tinha essa genealogia edomita. Então Edom vem da luta de Jacó e Esaú. E, como falei, a aplicação literal é válida, mas o espírito, a guerra maior é do espírito, contra a carne. No verso 5, e havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê, e olhei, e eis um cavalo preto, e sobre ele estava assentado um que tinha uma balança na mão. Realmente a balança desigual, a fome, a justiça em falta, são temas do Antigo Testamento. Hoje pessoas estão famintas, é verdade, literalmente, em várias partes do mundo. Essa aplicação literal ela é válida, mas a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, está realmente bastante escassa. Existe uma balança desigual, um tema do Antigo Testamento, mercadores ali vendendo uma comida, vendendo almas, inclusive, onde a comida bem escassa é sendo colocada na mesa das pessoas, dos crentes, infelizmente, inclusive por pessoas que estão à frente de trabalhos, à frente de igrejas, pastores, inclusive. Tradições religiosas que levam a essa fome espiritual.
E, inclusive, o problema hoje é bastante sério. A gente vai falando. A medida efa era usada para medir o trigo, enquanto o ciclo era usado para pesar objetos de valor, como moedas, ouro e prata. Veja só. Então, o vendedor mede o trigo pela efa e recebe em troca a prata medida pelo ciclo. Veja só. Essa aqui era a balança dos tempos antigos. Tornar o efa pequeno e tornar o ciclo grande é um duplo engano. O vendedor dá ao comprador menos trigo e recebe em troca uma quantidade maior de prata. Então a fome espiritual, como a gente vê em Amós, capítulo 8, a balança enganosa. E Amós até fala, não é fome de pão ou de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Então a ligação realmente com o engano de Jacó. Ali em Gênesis tem justamente um verso sobre a palavra engano, onde Jacó engana realmente Esaú. Realmente, apesar da vontade de Jacó, tenho falado sobre isso, Deus realmente vai corrigir Jacó em seguida para ele realmente, espiritualmente falando, ganhar essa primogenitura de Deus, ganhar um novo nome depois. Então é uma história belíssima. O Homer e o Gomer é a 10ª parte do efa. Realmente o dízimo espiritualmente tem a parte espiritual do dízimo, é muito importante todos esses detalhes. Realmente o foco tem que ser na parte espiritual, uma luta do espírito contra a carne que a gente vive já por muito tempo, é verdade. Várias parábolas de Jesus, inclusive, falam sobre essa questão de moeda, de pagamento, de trigo, porque existe a parte espiritual. Então, no grego, a palavra ali para balanço, na verdade, é uma palavra que significa fardo, que ele coloca ali no boi, que tem ligação com a balança realmente. Então, liga também as 4 criaturas aqui com o livro de Ezequiel. Essas 4 criaturas que estão sempre dizendo, vem e vê. Essas 4 criaturas que estão realmente ali na presença de Deus e fala também da igreja, fala de Cristo, fala da igreja ali com Cristo. Sistema judicial celestial. E no verso 6, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. A gente vê que realmente era uma fome, é uma fome que é mostrada aqui. O dinheiro, que é o denário, aparece nas parábolas de Jesus, de pagamento, aquela parábola da imagem de César. Então a balança enganosa é muito dinheiro para pouca comida. Aqui o que dizem que representa realmente comida apenas para 1 dia. É interessante que, se a gente voltar aqui, no verso 6, fala de trigo e cevada, e realmente trigo e cevada são elementos brutos, o azeite e o vinho são elementos já trabalhados, esmagados, são finais. Então, por que o azeite e o vinho não devem ser danificados? Na verdade, o trigo e a cevada são elementos que estão ali na natureza, e a natureza vai ser atingida para trazer um novo céu e nova terra, e o azeite e o vinho já foram ali trabalhados, já é o símbolo realmente da tribulação, do crente que já passou pela tribulação. Veja só, são usados o azeite e vinho em ofertas de manjares, libação, luz da candeia, consagração dos sacerdotes, são elementos finais, e o trigo e a cevada ainda, a casca tem que ser removida, são uma tribulação que ainda tem que passar, um processo de Deus que ainda não foi passado. Interessante a ligação com o Apocalipse no capítulo 2, verso 11, essa palavra danificar. O que vencer não receberá o dano, não será danificado com o dano da segunda morte. Então essa segunda morte realmente que vai trazer o que? Um trabalho no crente. Veja só como a Bíblia se explica por ela mesma. A gente tem que sempre estar olhando a concordância bíblica, o uso das palavras, principalmente aqui no Apocalipse, e em outras passagens também. No Apocalipse capítulo 7, ali antes do 7º selo, a gente vê o poder de danificar a terra e o mar. Essa tribulação acontecendo. Não danifiqueis a terra, mar, árvore. Essa mesma palavra aparece novamente 2 vezes. Então, não danifiqueis a natureza, terra, mar, árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Veja só,
o selo que separa, né, aqueles que vão passar pela grande tribulação ou não. A gente vê mais um link aqui, dinheiro, o livro de Oséias, lindíssimo, e aqui a gente coloca alguns versos do livro de Oséias, uma esposa bastante cara e a preço de sangue, né? Se a gente ligar com a vinda de Jesus aqui, um preço caríssimo que Jesus pagou por nós, e Oséias ali, aquele que acaba se apaixonando, se envolvendo como Deus até o manda, com a mulher adúltera, um ensino grandioso para a gente. A gente vê no capítulo 3 de Oséias, ela foi comprada por 15 peças de prata e um homem e meio homer de cevada. Veja, toda a ligação com preço exorbitante para uma prostituta. Esse é o preço que Deus tem pago por nós. Veja só, é isso que realmente a gente é. Não só o que a gente era, o que a gente é. E que o sangue de Jesus, apenas este, tem condição de nos lavar diariamente. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele, o Senhor, despedaçou, e Ele nos sarará, nos feriu e nos atará a ferida. É Jesus, é Deus realmente que trabalha em nós e nos despedaça, veja só, e que traz a tribulação. Depois de 2 dias nos dará vida, no terceiro nos ressuscitará. Veja toda a simbologia do terceiro dia. A gente vai ver mais sobre o número 3, quando a terceira parte for atingida na tribulação. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas. No capítulo 12, o mercador tem nas mãos uma balança enganosa, ama a opressão. Veja só, essa é a balança enganosa, ela ama a opressão. No capítulo 13, dores de mulher de parto lhe virão. Ele é um filho insensato. E ainda, eu os remirei da mão do inferno, e os resgatarei da morte. Veja só, o inferno e o Sheol também aqui nos selos, e a gente vai ver na sequência trombetas e taças também. Então realmente isso é o que a gente é. Veja só o contexto aqui, que Israel estava sendo semeado, essa que é a palavra que se usa na Bíblia por várias vezes, estava sendo como uma semente jogada entre as nações. Veja só, tem um lado mau do cativeiro de Israel, mas isso, até o livro de Romanos fala sobre isso, mas tem um lado bom, onde essa semente germinou no nosso coração também, que somos gentios. Os caminhos de Deus a gente não pode compreender, né? São muito maiores do que a nossa cabeça pode imaginar. E realmente somos como essa prostituta, né? E aqui a escuridão, né? O livro de Joel liga todas essas cores também, tem parte da escuridão, do dia do Senhor, trevas, escuridão e ligação com a fome, porque realmente a natureza vai sendo ali destruída, e é claro que vai vir fome. Sol e lua vão ficar escuros, o esplendor, né, das estrelas vão sair, realmente o céu se despindo, e Deus querendo trazer o povo à conversão genuína. A gente vê a questão do verde, né, os pastos, a promessa de se tornar verdes novamente, da figueira dar o seu fruto, né, a destruição que veio, né, do gafanhoto que seja restaurada. E é isso que Deus quer com nossas vidas, porque realmente a fome tem sido abundante da palavra genuína de Deus. Essa promessa de abundância para nós, se estivermos perto, né, próximos a Deus, a Jesus. Realmente o sol em trevas ali, o dia do Senhor, a lua em sangue, então todas as cores ali, eu já tenho falado sobre isso, não vou passar em detalhes. A gente vai para o verso 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo, que na verdade é verde, a cor aqui ligada ao verde das plantas. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Sempre a morte e o Sheol, o inferno, ligado desde o Antigo Testamento. E foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, peste e com as feras da terra. Já mostrei alguns links sobre isso.
não esse, no caso. Então, amarelo ou verde, já tenho falado. No inglês, inclusive, coloca essa palavra pale. A palavra pale significa algo mais sem cor, mas a gente vê onde essa palavra aparece, inclusive no Apocalipse, sempre a ligação com a erva verde, né? Aqui como texto em Marcos, ali nos tempos de Jesus, e aqui o próprio verso Apocalipse 6:8, o cavalo felizmente amarelo, que eles traduziram, mas essa ligação forte com o verde. No Apocalipse vai aparecer de novo essa palavra onde, vou aumentar aqui um pouco, mas é a palavra que está aqui sublinhada, essa verde e verdura, então erva verde e a verdura. Então mostra realmente a natureza sendo atingida para dar lugar ao novo céu e nova terra. Realmente a natureza sendo atingida para dar lugar a novo céu e nova terra, que a gente vê ao final do Apocalipse, e fala realmente de uma vida nova na presença de Deus. Toda a ligação com céu e terra do crente que a gente tem falado e vai falando mais à medida que a gente vai avançando. Muito importante usar concordância, como tenho falado, para olhar a palavra no original, o que ela significa, como ela é usada. O cavalo verde eu diria que é um resumo até dos outros selos, dessa tribulação que vai atingir. A gente vê a morte, a peste, as bestas, a espada, tudo isso englobando nesse quarto selo, nesse quarto cavalo. A gente vem para esse link aqui, que eu até já tinha mostrado antes, que é a origem de tudo, como a gente vê no Antigo Testamento, Levítico, Deuteronômio, fala realmente da operação de Deus. Veja só, as leis da terra, ali são dadas de frutificação, promessas de frutificação, promessas de crescimento, né, do povo crescer em número, do descanso, se for dado descanso para a terra, do povo também ter esse descanso do inimigo. Então toda a ligação com as leis da terra, e mostrando que isso fala da frutificação do crente. Espiritualmente são leis que estão ligadas a nossas vidas. Tem a parte literal, é claro, Deus pode dar bênçãos literais, é verdade, abundar o nosso celeiro literalmente, mas tudo isso fala de coisas mais profundas também, espirituais. Essa tribulação que Jesus falou em Mateus 24 e Lucas 21, guerras, fomes, pestes, a gente vai vendo no Apocalipse, sol, lua perdem a luz, estrelas caindo. Infelizmente é o que a gente vê nos dias de hoje. O livro de Ezequiel tem a terceira parte, julgamento remove a grandeza, é um tema que ainda vou aprofundar em Ezequiel, em um estudo separado, quando a gente chegar mais ali, onde no Apocalipse a gente vai ver a terça parte sendo atingida. A gente vai ver em detalhes mais o livro de Ezequiel com relação a isso. E aí mostra ali peste, fome, espada, tudo voltando ali à saída do povo do Egito, às leis, né? E que se aplica aos nossos dias também, espiritualmente principalmente. Deus removendo a grandeza, trazendo um novo céu e nova terra para nossas vidas. A gente vai ver mais detalhes sobre isso. E aqui, o porquê 4 cavalos. Os números do Apocalipse é muito importante, tenho falado sobre isso. Os números 4, 3, 2, 7, 10 e vários outros aqui. O número 4 é importante porque está ligado a essa raiz de muito, da palavra muito, tenho falado sobre isso. Ligado aos 4 cantos da terra, 4 animais, tudo aqui no Apocalipse, 4 cavalos, 4 ventos, 4 anjos, 4 chifres do altar, que os judeus que ligam o altar ali, os 4 chifres ali, como se fosse a terra toda, na verdade o tabernáculo, a terra toda, o mundo por completo, que realmente é verdade, a gente vê no Apocalipse, o tabernáculo de Deus se torna, vem aqui para a terra, quando realmente toda a terra que um dia vai aceitar, vai andar nos caminhos de Deus verdadeiramente. A gente viu o quadrado da Nova Jerusalém, os 4 cantos, as medidas do tabernáculo também. Daniel, várias ligações com 4, as bestas, reis, 4 partes da estátua ali. Teve o discernimento ali do sonho do rei. Então, no Antigo Testamento havia uma simbologia dos números 3 e 4, levando ao 7.
né? O 7 significa uma abundância ou muito, e há uma ligação com os números 3 e 4, que eu vou aprofundar isso depois. Por isso em Provérbios capítulo 30, por exemplo, se fala ali 3 e 4, né, com ligação ao número 7. Então é uma ligação com a abundância, né? E Amós entra nesse tema também por 3 ou 4 transgressões, né, que levam ao número 7. Tudo isso é uma ligação com Deuteronômio, a promessa dada a Abraão de ser muito, né, uma nação, muitos viriam, é justamente essa palavra aqui usada ali nos tempos de Abraão, e no Êxodo, em Deuteronômio, onde ali Faraó vai atingir, tenta exterminar o povo hebreu, que se tornara muito, né, no capítulo 1 a gente vê essa palavra se repetindo várias vezes, e Deuteronômio também, mas Deus é o grande, na verdade a gente tem que se tornar pequeno, tem a parte boa de ser grande, tem a parte ruim também. E quando Israel se tornou grande por si só, é o tema do livro de Ezequiel. E no livro de Ezequiel, Deus vem para diminuir, é um dos lindíssimos temas de Ezequiel. E é onde a gente vai ver os números 3 e 4 aparecendo constantemente. E a gente vai estudar um pouco mais sobre isso depois. Então, um slide que eu já mostrei antes, dos números 3 e 4, né? A ligação do 4 com essa questão de abundância, até a palavra gafanhoto também, que vem dessa mesma raiz, uma abundância, e que destrói a abundância também das plantas da natureza. A palavra 4 e o 3 que estão ligados ao 7, né, são temas do Antigo Testamento. A gente vê o número 4 no livro de Ezequiel, com as 4 criaturas e vários outros detalhes, o templo ao final, né, que é quadrado, o templo celestial no Apocalipse, a terceira parte também no livro de Ezequiel. É lindíssimo esse tema no livro de Ezequiel. No livro de Josué a gente vê essa ligação dos gigantes com 4, né? A cidade de Kiriat Arba. Arba é o número 4, que é a própria cidade de Hebron, é um outro nome para Hebron. São temas bastante lindos, da grandeza, que Deus deve ser o grande em nossas vidas, nós devemos diminuir. Esses são temas do Apocalipse, é o que os selos, as trombetas e as taças vêm fazer, realmente diminuir, né, trazer novidade de vida para nós. Diminuir a nossa arrogância, vamos dizer assim, espiritual, inclusive de se elevar por nossa conta, a religião também. A gente vai parar aqui no verso 8, vai continuar em seguida com esse estudo dos selos.